Olá! Você vai estudar nesta videoaula sobre o sistema articular. Nós vamos utilizar um aplicativo em 3D chamado Visible Body, que nos permite melhores identificações e associações nas nossas observações. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar os nossos estudos compreendendo que o sistema articular inclui complexos juncionais. Os complexos juncionais fazem referência às articulações verdadeiras que podem acontecer entre uma estrutura óssea e outra estrutura óssea, como nós observamos entre a face external da clavícula e a incisura clavicular do manúbrio externo. Outro tipo de junção que nós conseguimos identificar é quando nós fazemos uma correlação de uma articulação entre uma estrutura óssea, que nós estamos observando, que está sinalizada, e os tecidos moles adjacentes. Em relação a outro tecido que evidencia uma outra forma de articulação, é um tecido mole propriamente dito, especificamente uma fita de tecido conjuntivo denso, que é o tendão muscular. Este tendão muscular que está sendo sinalizado é o tendão da cabeça longa do bíceps do braço. Esse tendão atravessa profundamente a articulação glenohumeral, passa a aprofundar a cápsula articular e vai inserir no tubérculo supraglenoidal. Então, nós identificamos um tecido mole que configura na própria articulação. Quando nós fazemos essa referência de tecidos moles configurando em articulações e tecidos moles articulando como estrutura óssea, nós estamos fazendo referência às articulações falsas. Essas articulações são abordadas especificamente nos estudos de cinesiologia e de biomecânica. A classificação das articulações acontece tendo em vista dois critérios. O critério estrutural, que vai sinalizar o tecido interposto, e o critério funcional, que vai indicar a possibilidade de movimento nas articulações. Em relação aos tecidos interpostos, nós identificamos articulações fibrosas, cartilaginosas e as sinoviais, que nós vamos ver na sequência. Em critério funcional, as subdivisões apresentam particularidades, ou seja, uma articulação ela pode ser imóvel, ou seja, ela não tem movimento. Neste caso, nós identificamos uma sinartrose. A articulação ela pode ser móvel, então ela tem movimentos amplos e ela é classificada como de artrose. E uma articulação pode ter pouco movimento ou movimentos leves. Então, essas articulações com poucos movimentos são as articulações do tipo anfiartroses. Mas vamos por partes. As articulações fibrosas são divididas em suturas e sindesmoses. As suturas são encontradas classicamente entre os ossos do crânio e não apresentam um movimento macroscópico. Então, essas articulações, funcionalmente, são classificadas como sinartroses. Já as sindesmoses, como nós identificamos a membrana interóssea entre as duas diáfises do rádio e da úmina, que são dois ossos do antebraço, uma articulação fibrosa que possui pouco movimento ou movimentos leves. Então, do ponto de vista funcional, a classificação é como anfiartrose. E outro tipo de sindesmose que nós encontramos é na projeção de ligamento, ou seja, o ligamento propriamente dito que configura a articulação, como a tibiofibular distal, na qual nós identificamos um ligamento tibiofibular anterior e um tibiofibular posterior. Existe uma particularidade entre as sindesmoses que nós identificamos na articulação dento-alveolar, considerando a segunda dentição, ou seja, a articulação dento-alveolar é uma articulação classificada funcionalmente e macroscopicamente como sinartrose, embora seja uma sindesmose. Em relação às articulações cartilaginosas, nós identificamos o tecido de cartilagem primária e o tecido cartilaginoso secundário. Como cartilagem primária, nós identificamos
a lâmina epifisial. Essa lâmina epifisial, quando ela é encontrada como lâmina, como cartilagem, quer dizer que o indivíduo ele ainda vai crescer longitudinalmente. E à medida que o indivíduo vai desenvolvendo, ou seja, ele vai passando pelo processo de maturação biológica, essa estrutura antes cartilaginosa vai passando por sinostose. Sinostose nada mais é do que processo de ossificação, que acontece tendo em vista uma modificação, neste caso, estrutural, da cartilagem. Outro tipo de articulação cartilaginosa são as secundárias ou sínfises. As sínfises, normalmente, elas estão localizadas na linha mediana, como as sínfises intervertebrais, que nós identificamos entre os corpos vertebrais. Ou seja, o que nós observamos aqui, onde o cursor indica, são os discos de fibrocartilagem. Entretanto, há uma lâmina de cartilagem hialina que configura na própria articulação. Em relação às articulações sinoviais, são as articulações mais complexas. Neste contexto, nós vamos identificar os elementos típicos e os dispositivos articulares, não necessariamente todas as classificações. Isso nós vamos fazer em outro momento. Então vamos lá. Elemento típico de uma articulação sinovial. Observamos aqui um corte em uma secção no plano frontal ou coronal, na qual foi retirada a parte anterior. Externamente, nós identificamos a cápsula fibrosa e internamente nós identificamos a membrana sinovial. Observem que entre essas duas superfícies que articulam, nós identificamos um espaço. Esse espaço é a cavidade articular. A cavidade articular é preenchida pelo líquido sinovial. Tendo em vista as duas extremidades ósseas, nós vamos observar que a superfície que forma a junção propriamente dita é revestida por cartilagem, a chamada cartilagem articular. É importante destacarmos que a cartilagem articular fica fixada na superfície óssea, que nós não encontramos aí um envoltório externo do osso, que é denominado periósteo. Em relação aos dispositivos articulares, são elementos a mais que nós encontramos nas articulações sinoviais. Quais são esses elementos a mais? Discos, meniscos, orlas, bolsas. Nós encontramos discos, por exemplo, na articulação externa clavicular, encontramos meniscos no joelho, encontramos bolsas na articulação glenomeral e encontramos lábios ou orlas tanto na articulação glenomeral quanto na articulação coxo-femoral. Bons estudos e até a próxima!